Bem-vindas, gostosas, a mais um Empreendedorismo para Gostosas. E hoje eu vou conversar com vocês. Eu tenho uma convidada aqui e não é qualquer convidada, é a convidada, alguém que eu queria há muito tempo que viesse aqui no programa para conversar com vocês. Nanda Carvalho, seja bem-vinda! Eu não sei como me comportar. Vamos começar assim, Porque você tá bom? é você e eu sou eu, e aí agora? E se a gente tá na nossa casa? E a gente na nossa casa, fez de cenário de podcast. Eu não sei me comportar. O que eu Fica vou fazer? tranquila, a gente vai a partir daí. Tá bom. Tá? Eu quero que todo mundo te conheça melhor, então antes de a gente começar nossa conversa, quero falar um pouquinho de você. Tá bom. Então, Nanda Carvalho é especialista em carisma e posicionamento para empresários. Sim. Ela é ex-executiva do Nubank, PicPay e iFood. Já liderou times na Europa e é empresária serial. Foi a primeira mulher na América Latina a ser investida e acelerada pelo Facebook em 2018. Além disso, e talvez mais importante de tudo, ela é minha esposa. A melhor parte, o melhor título. E eu tava animadíssima para ter você aqui hoje, porque eu tenho certeza que esse papo vai ser muito bom. Eu também acho, vai ser muito bom. Tava muito animada para ser convidada no seu podcast. Muito bom. E a VC ia merecer. É verdade, Tá é bom. verdade. Eu tive que fazer algumas coisas para poder merecer. Caramba. Então vamos começar com o que todo mundo quer saber. Como ser mais carismática e por que eu deveria ser mais carismática? Tá, se você quer vender, você tem que ser carismática. Eu gosto de falar que o carisma ele é muito sobre falar a mensagem certa para a pessoa certa. Então, ela tem tudo a ver sobre ser gostada, né? Entendi. Então, cara, eu, desde pequena, sempre fui muito carismática. A primeira coisa que eu relaciono com você é essa questão do carisma. E eu não sabia disso, tá? Tá. Eu fui recentemente, graças a investimento em autoconhecimento, começando a ouvir meus amigos, ouvir você também, falar muito sobre isso aqui em casa, a entender que carisma era um superpoder. Tá. E eu nunca tive essa consciência, sabe? De que carisma era uma coisa que abria portas. E realmente abre portas. Entendi. Eu acho que muitas das oportunidades que eu já consegui na vida, tanto empreendendo, quanto no mercado corporativo, quanto na carreira, enfim, sempre foi muito atrelado à capacidade sempre foi muito atrelado ao meu carisma e à capacidade de gerar essa identificação com as pessoas. Então, o que é carisma no final do dia? É a habilidade de ser gostado pelas pessoas que você quer que gostem de você. Tá? E por que todo mundo deveria investir em ser carismático, né? Porque se o seu cliente, né, como a gente fala para uma audiência de empresárias, de empreendedoras, se o seu cliente gosta de você, se ele vai com a tua cara, hoje em dia na economia da atenção, é muito mais fácil dela se identificar, se conectar e comprar de você. Entendi. Então, é o que eu uso muito, sabe? Porque eu falo de posicionamento, eu falo de marketing, eu falo de economia da atenção, eu falo sobre conteúdo, sobre aparecer e tudo mais. E tudo isso só é possível se eu tiver carisma. Entendi. Se as pessoas gostarem, se as pessoas quiserem me ouvir. Elas só vão querer me ouvir se elas verem que eu sou amigável, que eu sou gente como a gente, que eu sou, que a gente fala de approachable, né? Aproximável, acessível. Não acessível no sentido de status social, mas acessível de, caraca, eu consigo acessar aquela pessoa, eu consigo me identificar com ela. Tá. E isso tudo eu coloco na conta do carisma, sabe? Entendi. Então, carisma é as pessoas quererem estar perto de você. Exato. As pessoas quererem estar perto, quererem se aproximarem, quererem gerar diálogo, quererem se conectar. E aí, com isso, elas vão gerar desejo de comprar de você também. Porque gera uma confiança também. Então, quando você é uma pessoa carismática, uma pessoa que consegue falar a língua de qualquer tribo, ou das tribos que você escolhe se conectar, você consegue gerar automaticamente diálogo, consegue gerar uma ponte com a tua tribo, com seus semelhantes, com as pessoas que você quer atrair. Tá. E aí você gera confiança. E aí, quando você gera confiança, as pessoas querem comprar de você. Então, todo empresário deveria investir em desenvolver essa habilidade, porque isso, né, você não nasce com isso só. Tem gente que nasce com isso, né? Fui abençoada de nascer com isso, mas eu, por exemplo, tenho vários clientes e empresários que eu mentoro também, que eu ensino como desenvolver a habilidade do carisma, que eu ajudo a desenvolver essa habilidade para conseguir vender mais, para conseguir se posicionar, para conseguir se conectar com o teu cliente, por aí vai. E em relação ao carisma, eu acho interessante, porque a gente dificilmente pensa em carisma na rede social. A primeira vez que eu escuto, eu sei que você trabalha com posicionamento, e ouvi falar de carisma nesse cenário de posicionamento, porque geralmente é uma coisa que a gente fala mais de habilidade interpessoal, né? Exato, e parece romântico, né? As pessoas sempre levam pro lado muito romântico, mas não é. Não carisma é uma habilidade, assim como comunicação. Tá. Se comunicar é a habilidade do futuro.
Entendi. É a habilidade milionária, né? Tá. Que vai fazer as pessoas se conectarem. Uhum. Comunicação está dentro de carisma, por exemplo. Tá. Porque você não vai se conectar com alguém que não consegue se comunicar com você por diversas linguagens, não somente digital, mas linguagem falada, comportamento. Então, Tá. carisma, comportamento está muito dentro de carisma também. Entendi. Comportamento, sorriso, tom de voz, comunicação, tudo isso está dentro de carisma, entendeu? Entendi. E carisma digital, carisma na rede social é diferente do carisma offline? O carisma offline e o carisma digital, eles são formatos, Tá. tá? Então, no offline, a gente constrói conexão e constrói identificação e confiança com as pessoas através de vários mecanismos, né? Tá. Então, tem a nossa personalidade, tem o nosso jeito de ser, tem as nossas crenças, valores, tem a nossa comunicação. E Tá. a gente consegue colocar isso para as pessoas no offline de várias maneiras. Pode ser numa reunião, pode ser numa palestra, pode ser num encontro social, informal, ou um encontro formal de networking. Tudo isso é plataforma. Então, quando a gente olha para o digital, a gente olha para os mesmos atributos. Então, a gente olha comunicação, a gente olha comportamento, seu jeito de ser, suas crenças, valores, como você se posiciona, tudo isso em plataformas diferentes. Então, pode ser em vídeo, em formatos de vídeo, em formatos de escrita, em formatos de stories. Tudo isso também é formato e plataforma, sabe? Tá. Então, só muda o jeito como você expressa. Mas Entendi. o carisma, ele tem atributos que são intrínsecos, que devem ser desenvolvidos, que tem muito a ver com personalidade, muito a ver com comportamento, muito a ver com coisas que são desenvolvíveis em qualquer pessoa. Ok. E no offline e no online só tem jeitos diferentes de você mostrar e expressar isso. E totalmente aprendível e executável e ensinável também. Entendi. E são coisas diferentes? Por exemplo, se eu me sinto uma pessoa não carismática, eu consigo aprender? Consegue. Consigo. Consegue. E é igual se eu quiser aprender a ser carismático offline e online? Consegue, nos dois. Tá. Tá. E como que aprende a ser carismático? Você tem que considerar, por exemplo, primeiro, né, o seu comportamento atual. Tá. Então, por exemplo, quem você é atualmente, Tá. quais mensagens você quer passar ou você está passando, Uhum. e quem você quer atingir comparado com quem você está atingindo atualmente. Entendi. Entendeu? Então, se você... Vou até falar do carisma aplicado a negócios no digital. Tá? Aplicado a empresários que vendem no digital e tudo mais, precisam ser mais carismáticos justamente para vender mais para mais pessoas. Então, quando você vai vender para alguém, você tem que ter muito bem definido para quem você vende. Tá. Né? E aí, como que você usa o carisma a seu favor? Você tem que entender o teu comportamento, você tem que entender onde essas pessoas estão, em quais plataformas, em quais canais. Tá. E você tem que entender como essas pessoas gostam de se conectar. Então, as pessoas, por exemplo, gostam de se conectar muito através de histórias. Tá. Através de storytelling, por isso que todo mundo vai no cinema, vai no teatro, gosta de música, gosta de arte e tudo mais, porque é tudo comunicação em vários tipos de formatos, né? É história sendo contada. Beleza. E aí, como que eu, um empresário, uma empresária que acho que não sou carismática, desenvolvo isso? Então, eu começo olhando o comportamento, começo olhando qual é a mensagem que você está passando atual, começo olhando o que você vende, qual é o seu objetivo, e aí eu começo a comparar com quem você quer ser, ou como você quer ser visto, com quem você quer se conectar, para poder comparar se você está, no momento, conectando com quem você gostaria ou não, que é a sua audiência ideal, o seu público ideal, sabe? Entendi. E se você está do jeito que você está... E se você, no status atual, está conseguindo passar para a pessoa a sensação que você quer passar. Então, um exemplo. Se eu sou uma empresária do marketing, no caso, que é o que eu sou mesmo, uma empresária do posicionamento e tudo mais, eu preciso passar para as pessoas que eu sou criativa, preciso passar para as pessoas que eu sou confiável, que eu sou orientada a dados e a resultados também, que eu tenho muito background, que eu tenho muito resultado, que eu tenho case. Então, eu tenho que passar isso tudo, hoje em dia, em 2026, de um jeito muito rápido, porque a atenção das pessoas está todo mundo competindo por elas, né? Então, o melhor jeito de eu fazer isso é sendo carismática. Pegando o meu comportamento, moldando esse comportamento para como o meu cliente, né, como minha audiência gostaria de consumir, e aí nos formatos que eles gostariam de consumir, com a medida certa de sorriso, com a medida certa de tom de voz, com a medida certa de jeito, tudo adaptado para como eu já sou, entendeu? Então dá para você ser, por exemplo, um juiz, ou um advogado, ou um médico, e ser carismático também pro teu público. Porque um juiz, um advogado, um médico, eles têm que passar confiança, eles têm que passar seriedade, eles têm que passar, entendeu? Entendi. Tudo isso
dá pra passar carisma também. Tá. Então, o carisma ele tem que ser adaptado. Ele tem que ser adaptado. Depende muito de quem você quer conquistar. Depende de quem você quer conquistar, depende do objetivo que você quer quando você conquistar essas pessoas. Uhum. E depende muito de entender muito bem qual é a tua identidade. Tá. Então, você parte de uma identidade não carismática Uhum. e é construída uma identidade carismática. É construída uma identidade que vai agradar a sua audiência, que vai agradar aquela pessoa com quem você quer se conectar ou aquela tribo que você quer se conectar. Entendi. E você usa isso? Você se adapta A diversos tipos de audiência? Muito! Toda hora, o tempo inteiro. E como é que você faz isso? Agora, pra mim, ficou fácil. Agora Tá. que eu entendi o que é, Uhum. sabe? E criei também estruturei melhor esse conceito, Tá. pra mim ficou mais fácil. Uhum. Mas era algo que eu já fazia antes, que eu fui aperfeiçoando, conforme eu fui ensinando outras pessoas a fazerem também. Então é muito louco. Legal. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço bastante é quando eu chego em um ambiente, Uhum. entender por observação quem tá ali, com quem que eu tô falando, e rapidamente ter uma leitura do que aquelas pessoas querem. Porque todo mundo, quando vai em algum lugar, ela quer alguma coisa. Tá. Todas as pessoas têm as suas intenções, Uhum. entendeu? É muito ingênuo achar que não. Mas Uhum. todo mundo tem suas intenções, todo mundo quer alguma coisa de alguém, ou de um lugar, ou de um ambiente, ou de um evento e tal. Tá. Então eu vou muito em evento. Uhum. Evento de networking, eventos sociais de negócios, eventos corporativos, eu faço meus próprios eventos. Então todo mundo que chega ali tem uma intenção. Tá. Então, por observação, como eu já me conheço, já sei que eu Uhum. tenho uma capacidade legal de me adaptar aos ambientes. Tá. Eu vou em ambientes também que eu me sinto bem, então eu seleciono bem os ambientes que eu vou acessar. Uhum. Não vou em lugar que eu vou me sentir desconfortável. Que aí vai ser difícil também entregar carisma, né? Uhum, entendi. Mas beleza, cheguei no ambiente, vi quem tá lá. Quando eu vou interagir num círculo, em alguma coisa, então eu escuto mais, tá? Então nos primeiros minutos eu escuto mais, eu vejo se a pessoa ela é uma pessoa mais ansiosa, o ansioso ele interrompe bastante, ele quer falar em cima do outro e tudo mais, quer agradar demais e tudo mais. Uhum. Ou se é uma pessoa que ela escuta mais, que é mais observadora também. Ou se é uma pessoa que tá ali só em busca de assimilar e ir embora, sabe? Ou que, que não quer servir tanto. Porque, ou é uma pessoa que gosta de servir, enfim, tem vários exemplos. Tá. Então, eu leio essas pessoas e eu espelho essas pessoas. Tá. Então, se é uma pessoa que escuta mais, eu vou ali espelhando ela também. Então, eu faço boas perguntas, faço a pessoa falar, e aí, quando ela me pergunta, eu respondo no tempo dela. Então, é uma capacidade de você conseguir espelhar a tua audiência, sabe? E isso dá pra fazer em eventos, e isso dá pra fazer no online também. Você espelhar a sua audiência. Então, ser carismático é sempre você ter uma atenção pro outro. Exatamente. É você ser empático com a tua audiência. Você conseguir, não é nem emular, espelhar mesmo pra quem você tá falando. Legal. Porque as pessoas gostam de comprar, consumir e serem atraídas por pessoas que são como elas ou são como elas gostariam de ser. Aspiracional. Aspiracional, exato. Então, eu uso bastante isso na minha comunicação, sabe? Então, quando eu escolho o que eu vou mostrar nas minhas redes sociais, no meu posicionamento e tal, eu escolho muito, como eu já tenho bastante trajetória, né, na minha carreira, tanto como empresária, como empreendedora, quanto na carreira corporativa também e como executiva, eu mostro muito recortes de momentos da minha vida, de momentos da minha rotina, de bastidores da minha empresa, que eu sei que vai inspirar o empresário que ainda está 1 ou 2 níveis atrás de mim. Entendi. Que vai ajudar eles a evoluir, que vai ajudar eles a chegar onde eles querem chegar, que vai trazer uma mensagem boa para a vida deles, que vai inspirar eles como empresários, como empreendedores, já que eu falo com esse público, sabe? Entendi. Então, para uma parte da minha audiência, eu sou carismática no sentido de aspiracional, no sentido de inspiracional também. No sentido de, caramba, que legal que eu consigo me identificar com essa pessoa que é tão gente como a gente, porque essa é a sensação que você tem que passar para a sua audiência, que você é um deles também. E aí, ou você é um deles no mesmo nível, ou você é um deles no nível acima e tá ali para servi-los. Entendi. E eu tô pensando aqui, porque você tá dizendo de comportamento e tá falando sobre olhar pro outro. Isso. E, né, eu também trabalhei muito tempo em tech e eu sei um pouco do seu trabalho como designer, né? Como gerente de designer, como executiva de designer nas empresas. Então, no Nubank, no iFood, no PicPay. Isso. Qual que é? Porque me parece um pouco parecido, né? Essa ideia de olhar pro outro, porque
no digital, né? No desenvolvimento de produtos digitais, a gente precisa olhar o comportamento do usuário para entender o que desenvolver. Isso. E, de uma certa forma, parece que o carisma também é isso. Entender o comportamento Exato. do usuário para entender o que a pessoa precisa Exato. de você. Exato. Eu dei um nome e apliquei uma estrutura Tá. para uma coisa que pode ser utilizada em diversas frentes. Então, por exemplo, quando eu estava desenhando o produto no Nubank, no PicPay, no iFood, nessas empresas todas que eu trabalhei, e quando eu colocava o meu time também para poder, né, o time que eu liderava para poder desenhar produto, era muito fácil encontrar pessoas ali que iriam partir logo para a solução, sabe? Que iriam logo partir para ideação, para criação de soluções, de produtos, de tela, de app, de digital e tal. E aí eu sempre fui essa pessoa, a chatinha da reunião que falava, gente, vamos dar um passo para trás, vamos olhar aqui primeiro para quem que a gente está falando. Vamos olhar aqui primeiro quais são as necessidades, os desejos do nosso público. Vamos olhar primeiro como que eles estão resolvendo esse problema antes da gente criar uma solução logo da nossa cabeça. E aí, eu sempre fui essa pessoa que trazia as pessoas para entender mais o comportamento de quem a gente quer impactar. E carisma tem tudo a ver com isso. Ele é sobre entender quem você quer impactar, entender o comportamento da audiência, do seu cliente. Então, se você entende o comportamento dele, se você entende como ele gosta de comprar, se você entende como ele gosta de consumir, se você entende como que ele gosta de ser tratado, você consegue espelhar. Você consegue utilizar isso como material de conteúdo. Você consegue usar isso como material de posicionamento. Você consegue entender qual é o tipo de formato ideal, qual é o tipo de canal ideal. Porque às vezes as pessoas que você vende, elas não estão nem no Instagram, elas estão no LinkedIn. Elas estão no YouTube, elas estão no podcast. Entendi. Elas gostam de consumir muito mais por ali. Então tudo depende do comportamento de quem você quer atingir. Exatamente. O seu comportamento, porque existe isso muito. As pessoas, quando elas querem, né, os meus clientes, os meus mentorados, quando eles me procuram de um ponto de vista assim, olha, eu sou muito bom no que eu faço, minha empresa é uma empresa que existe, é uma empresa boa, eu vendo muito por indicação, vendo muito para quem já me conhece no offline, mas no digital eu sou uma negação, porque eu não sou carismática, não sei falar com a câmera, sabe? Não consigo me posicionar do jeito que eu gostaria. E no offline são pessoas confiantes, são pessoas que já vendem bem, sabe? Mas no digital estão travadas. Então, o que eu faço? Eu pego o comportamento delas atual, entendo onde está o problema, porque o problema está sempre entre quem ela é no digital, como ela está se posicionando, como ela está se comportando e se vendo atualmente, e como ela gostaria de ser percebida pela sua audiência, pelos seus clientes, considerando seus objetivos. E aí eu encontro o que está no meio. O meio geralmente é o ruído. Entendi. Entendeu? É tudo o que está impedindo ela de ser e de se posicionar como ela gostaria. Então, qual é o ruído? Às vezes o ruído é uma limitação de crença. Às vezes ela tem uma crença limitante ali, de que ela não se sente confiante o suficiente para aparecer no digital, tem medo de julgamento. Pode ser. Às vezes pode ser uma trava mesmo na comunicação, aí eu tenho que desenvolver melhor a comunicação, aí tem estratégia para isso dentro do framework de posicionamento. Às vezes pode ser um problema de autoimagem, então a gente tem que, cara, beleza, você quer se conectar com pessoas executivas, mas você está se comportando como alguém super informal. E o seu cliente é um cliente executivo, é um cliente que ele espera um outro tipo de comportamento seu. Aí eu pergunto pro meu cliente, você está disposta ou disposto a mudar o seu comportamento, adaptar o seu comportamento para atualizar a sua identidade? Porque se atualiza a sua identidade, você atualiza o seu posicionamento. Então, tá disposta ou não tá? A pessoa fala, tô, vamos aí. Todo mundo tá disposto a atualizar a identidade? Tem gente que acha que tá e não tá. Então, eu já tive cliente, por exemplo, que chegou e vamos aí, quero me posicionar melhor no digital, na internet, nas redes sociais, nos canais e tal. E aí, vem super animado, super animada. E aí, beleza, a gente começa o trabalho e a pessoa descobre que ela não consegue, cara. Ela não consegue atualizar a identidade. Ela tá muito presa na identidade antiga dela. Entendi. Se você tá muito preso na sua identidade antiga, você não consegue se posicionar para quem você deveria ser para sua audiência. Para quem você deveria ser para o seu cliente. Porque o cliente compra confiança. O cliente compra, entendeu? O teu carisma. Ele compra a conexão com você. Ele compra, ainda mais hoje em dia. Sim. Que todas as informações estão disponíveis. Então, a pessoa vai comprar de você porque ela gosta de você. E carisma é essencial para você construir essa relação de gostar, entendeu? Então, na era da IA, carisma é ainda mais importante. Porque carisma, a IA não consegue ser carismática. A IA é sintético, é artificial. Entendi. O carisma, ele é essencialmente humano.
Ele Tá. tem a ver com identidade. Tá. IA não tem identidade. IA é um grande compilado de coisas que ela copiou Tá. e ela cospe resultado pra você. Uhum. Mas ela não tem identidade. Sim. O humano tem identidade, o humano tem carisma. Entendi. Sabe? E se, então, alguém que te procure, né? Se tiver, desde que esteja disposto a mudar a identidade, desde que esteja disposto a ficar Não é mudar, alinhado, atualizar. atualizar. É uma versão 2.0 de quem você já é. Você já quer ser percebido como tal. Tá. Você já quer se posicionar como tal. Você só não tá conseguindo porque você não tem as ferramentas. Aí você Ok. me procura e eu te dou as ferramentas. Entendi. E aí, se a pessoa, então, estiver disposta a atualizar a identidade, todos os ruídos, né? Todos esses problemas, por exemplo, falar com a câmera, Melhorar a ou comunicação. até melhorar a comunicação, ou esses bias, né? Vieses. Esses vieses que a pessoa tem. Tudo isso tem um jeito? Tudo dá pra consertar? Tudo Dá. dá pra... Dá pra consertar. Mas depende muito de você estiver aberta, né? Tá. Então, os melhores influenciadores e empresários, né? Ou seja, Uhum. então os melhores empresários e influenciadores, né? Uhum. O João Adib, o Joel J, que é meu mentor. Tá. Cara, o Mark Zuckerberg, que hoje em dia é um empresário influenciador, enfim, né? A Boca Rosa, né? A Bianca Boca Rosa. Tá. Todos eles precisaram sair de uma identidade antiga de quem eles eram antes. O Joel era um nadador, Uhum. que hoje em dia é um mega empresário. Ele Tá. teve que fazer uma curva para poder atrair. E hoje em dia ele vende para empresários. Uhum. Antes, quando ele era nadador, ele vendia treinos para pessoas que queriam nadar melhor, Tá. né? Uhum. Então, ele teve que atualizar a identidade dele Uhum. para poder se posicionar, para Tá. poder falar para poder ser mais carismático para a audiência que ele queria atingir. Certo. Então, para isso, você tem que estar aberto ou aberta a atualizar. Tá. Porque se você ficar preso e querendo se posicionar para empresários, para vender para empresários e querer falar e se comunicar como um professor, não tem Entendi. como, entendeu? Tudo parte de uma identidade, então. Tudo parte de uma identidade. E aí você Certo. desenvolve outras coisinhas ali, outras habilidades. E aí tem framework para isso, tem material para isso, que é o que eu aplico no método Carisma, por exemplo. Ah, que legal. Muito bom, muito bom. É legal, é legal. Como é que é o método Carisma? Ai, meu Deus. Vamos lá. Como é que é o método Carisma? Ele é um método de 7 passos, que eu chamo de 7 passos do posicionamento. Uhum. Então, ele começa com o C de comportamento. Vamos identificar qual é a junção de comportamentos que compõem a sua identidade atual. Aí a gente vai para o A, que é a arquitetura da sua nova identidade. Uhum. Então, cara, quem você quer ser? E Tá. aí tem várias perguntinhas que eu faço, né, para os meus clientes, para os meus mentorados, quando eu ensino também. Então, cara, quem você quer ser? Quem você quer atingir? Qual o tipo de vida que você quer ter através dos objetivos que você quer alcançar? Quanto você quer faturar? Uhum. Qual é o teu produto? Para quem é o seu produto? Com quem você quer falar? Tá. Então, eu pego comportamentos atuais que compõem a identidade atual, ali no Uhum. C, e comparo com a arquitetura da identidade que a gente vai construir juntas. E aí eu vou para o R, que é a parte de ruídos. Tá. Então, quais são os ruídos que estão entre a sua identidade atual e a identidade que você quer ser? Certo. Que eu já mapeei no passo 1 e 2. Tá. Cara, quais são os ruídos? Crença limitante? Falta de habilidade de se comunicar? Tá. Não saber ler um roteiro? Porque às Uhum. vezes pode ser algo assim também, sabe? E tá Tá. tudo bem, não existe problema pequeno ou grande. Tá tudo bem, tudo é Uhum. resolvível. Tá. É falta de confiança? Então, quais são os ruídos que estão ali atrapalhando a identidade que você quer ser e estão te deixando presa na identidade que você tem agora? E aí vem o I, que é de intencionalidade. Então, na intencionalidade, eu já vou removendo todos aqueles ruídos que eu mapeei. Tá. Então, cara, vamos então criar o como você vai atingir esse objetivo de ter a sua identidade atualizada para você se comunicar devidamente, se conectar digitalmente ou offline também com Tá. quem você quer, com a audiência que você quer construir. Tá. Então, vamos olhar ali quais são os formatos que você deveria fazer. Vamos olhar qual é o tipo de plataforma, o tipo de formato de conteúdo que você deveria fazer. Tá. Vamos olhar para o tipo de canal que você deveria estar ocupando. Uhum. Às vezes você é uma pessoa que é excelente falando muito bem, Uhum. tá? E você não consegue gravar de jeito nenhum. E você Tá. também nem quer. Tá. Então é legal você ter um podcast só de áudio, porque existe formato para isso. Tá. Entendeu? Uhum. E você, de repente, é muito mais carismática falando em áudio, mais soltinha, sem ninguém te gravar, do que gravando em vídeo. Você acha que tem gente que sofre à toa, às vezes, com isso? Ah, tem. Por exemplo, tá se forçando a gravar vídeo, sendo que a audiência não precisa de vídeo. Exato. Ou coisas assim. Às vezes tá se forçando a escrever quando a audiência tá no vídeo. Coisas Exato, parecidas. tem. Tem Tá. gente que compra que, por exemplo, você deveria, para você vender, você deveria só fazer vídeo no Instagram, fazer Reels. Tá. Ou fazer TikTok, sendo que você vende para mulheres de 60 anos
que não consomem TikTok, você vende, tipo, vida, ó, sabe? Uhum. No campo. Tá. Um exemplo, tá? Uhum. É um exemplo. Que a gente sabe que essa faixa etária não é faixa etária que é no TikTok. Estou dando um exemplo bobo, assim, mas... Entendi. Mas tem gente que acha que aí vai lá, bate numa agência de marketing, bate em algum lugar, um especialista de social media, e fala que você tem que estar no TikTok, fazendo TikTok. É que sabe? é meio que uma regra pra todo mundo, coisa igual pra todo uma mundo. bala de prata, sabe? Tá. Que é, vamos aplicar uma regra aqui para todo mundo, sem considerar que você tem diversas maneiras de chegar na sua audiência de um jeito muito mais carismático, de um jeito muito mais legal, de um jeito muito mais conectivo, Uhum. do que gera muito mais conexão do que só botar uma única regra para todo mundo, sabe? Então, nessa parte de intencionalidade, a gente faz isso. Tá, A legal. gente olha bastante para isso. E aí a gente vai para o S, que é de sincronização de novos hábitos. Tá. Então, o que isso significa? Uhum. Para você construir uma nova identidade, considerando que o que compõe uma identidade são seus hábitos, você tem que atualizar os seus hábitos. Ah, interessante. Você então, para você chegar numa nova identidade, você atualiza hábitos. Exatamente. Tá. Tem que sincronizar. Legal. Então, cara, se eu quero falar e vender para empresários, tá? Sabe? Eu tenho que atualizar minha identidade, porque eu sou empresária, eu vendo para empresários. Sim. Eu tenho que mostrar que eu sou disciplinada, por exemplo. Tá. É uma linha editorial que eu tenho nos meus conteúdos, sabe? Tá. Então, todo dia de manhã, quando eu vou treinar, eu documento isso nos meus conteúdos. Entendi. Eu posto que eu sou atleta de Hyrox, atleta amadora de Hyrox. Ah, parabéns. Inclusive, obrigado. Eu vou competir, como você bem sabe. Eu sei. Esse ano eu vou competir, vai ser muito legal, no Hyrox Oficial de São Paulo. Eu tô muito nervosa. Ah, você vai arrasar. Vai ser legal, vai ser legal. Obrigada, amor. E é um hábito, se tornou um hábito. Tá. Documentar essa jornada de preparação para a competição, tá. sabe? Isso mostra disciplina, que é um tipo de conteúdo que conecta muito com empresários, por exemplo. Tá. Sabe? E eu mapeei isso na minha jornada do carisma, né? Do método carisma. Entendi. Então, cara, quando eu posto coisas sobre treino, sobre o Hyrox, sobre os treinos que eu faço, os empresários que me seguem conectam super, porque eles também têm disciplina. Então se conecta porque ressoa com eles, ou eles também querem ser disciplinados. Tá. Então eu tô um nível à frente. Então eles perguntam, Nanda, como é que você faz? Como que você divide seus horários nessa vida corrida? Quais são os treinos que você tá fazendo? Como que você tá se alimentando? E aí gera diálogo. Tá. Isso tudo conecta com a minha audiência. Isso é carisma puro. Legal. Sabe? Conexão é carisma. Conexão é carisma. Tá. Muito, muito. E aí a gente tem as melhorias, que é gerada justamente pela sincronia agora dos novos hábitos. Você tem que testar isso na rua, né? Então é justamente aí que é nessa etapa ainda que você testa, que você começa a testar formatos, você começa a produzir mais conteúdo, né? Olhando para posicionamento digital, produzir mais conteúdo nos canais ideais e nos formatos ideais que a sua audiência gosta de consumir, que vai gerar mais conexão com eles e tal. E você vai descobrir um monte de coisa nesse percurso. Tá? Você vai descobrir um monte de coisa quando você começa a criar esses hábitos. E você vai descobrir melhorias também que você tem que fazer. Que são os ajustes, os pequenos ajustes. Tá, então, por exemplo, se estiver num caminho ali que, de repente, não me sinto tão confortável com isso. Depois que eu começo esses novos hábitos, aí eu posso ir ajustando se faz sentido ou não. Exato, exato. Entendi. Porque você vai começando a ficar confortável com alguns hábitos novos, que atualizam sua identidade, e outros hábitos que, às vezes, não te deixam tão confortável. Que você adotou, você viu que até funciona, mas você melhoraria alguma coisa ou outra, ou você até tiraria e substituiria por outra coisa. Entendeu? Porque você está começando a ter esse contato mais próximo com a tua audiência. Entendeu? Tá se conectando mais. Sabe? E aí, beleza. O M é de melhorias. Tá? É essa etapa que você faz esses improvements, esses ajustes. E aí vem o A, que é o final, né? Que são os resultados. Que é a atualização da sua identidade de fato concluída, sabe? Legal. E, cara, quais são os resultados que você colhe depois de 90 dias se posicionando do jeito certo para a audiência certa? Você colhe muitos resultados. Você colhe uma audiência mais engajada. Você colhe clientes comprando de você. Você colhe vendas, você colhe conversão. Você colhe mais pessoas prestando atenção naquilo que você tem para falar. Entendeu? Tudo isso é carisma. E aí foi assim que nasceu, inclusive, o método carisma, né? Muito bom. E então, no final desses 90 dias, por exemplo, do método carisma, né? O que eu posso esperar? Eu tenho que estar irritado na rede social? Ou eu tenho que ter viralizado? Você tem que estar se comunicando do jeito certo, posicionada do jeito certo, do jeito que você gostaria, do jeito que você imaginava lá atrás que deveria ser, se comunicando com a audiência certa. Que geralmente, né, como eu atendo empresários, é a audiência que compra de você. Tá? E você tem que estar também com mais engajamento, com mais atenção, com mais pessoas se identificando, mandando mensagem. Porque quem manda mensagem para você e não mandava antes, isso tudo compõe sua tribo, compõe sua audiência.
Entendi. Pessoas que você tem muito mais agora facilidade de se conectar porque você desenvolveu carisma em cima de você. Em cima da sua Entendi. personalidade, em cima da sua identidade, em cima do seu posicionamento. Entendi. Mas aí como que eu sei que deu certo? Eu vou ter vários seguidores na rede social? Como que eu sei que eu tô mais carismática? Boa. Geralmente você vai colher feedbacks de várias maneiras, Tá. tá? Então, se a gente está falando sobre um posicionamento que está muito na moda, né? Que é o Founder-Led Growth, que é um posicionamento do empresário da empresária, né? Posicionamento do fundador, da founder. Tá. Você vai começar a crescer a audiência, com certeza. Tá. Então, isso quer dizer mais seguidores nas plataformas que você escolheu levar a sério e se posicionar, Tá. tá? Você vai colher mais engajamento. Engajamento não é só like, muito pelo contrário, ele é muitas outras coisas. Tá? Engajamento é mais diálogo sendo criado, mais pessoas participando da sua comunidade, ou você sentindo a necessidade de criar uma comunidade para poder deixar os seus semelhantes, né, sua audiência se encontrarem em um lugar oficial. Tá. Então você começa a ter uma comunidade que gira em torno da sua marca pessoal, em torno do seu posicionamento. Legal. Tá? Isso é engajamento também. Legal. Você começa a receber mais pessoas comentando nas suas coisas, comentando coisas legais, comentando coisas que agregam, sabe? Não somente curioso. Quando você se posiciona do jeito certo, quando você desenvolve o carisma certo para o seu público, você começa a atrair pessoas que você realmente quer que esteja ali na sua base de seguidores, na sua base de clientes, sabe? Na sua comunidade. E os curiosos vão começando a te deixar. Porque você vai parar de perder tempo se comunicando com quem você nem quer se comunicar. Você vai direcionar sua comunicação, seu posicionamento para quem você quer atrair. Tá, legal. Tá? Então, você consegue ver por várias dessas métricas, sabe? Entendi. Tá bom. E vendas também, né? Vai começar a vender mais pro público certo. E geralmente você vai vender mais e mais caro até. Porque legal. as pessoas que você vai atrair, já que você está atraindo pessoas que valorizam o teu conteúdo, valorizam tua personalidade, tua marca, são pessoas que estão dispostas a pagar o preço justo por aquilo que você vende. E se você tem uma transformação clara, se você tem um produto que realmente agrega valor, você pode dar o preço justo por ele, o preço que ele vale, que as pessoas certas vão pagar por ele. Então, você geralmente, quando aplica o método carisma. Então, geralmente, quando você aplica o método carisma, você vende mais caro para as pessoas certas. Legal. Então, legal, se as né? pessoas gostarem mais de mim, se eu for mais carismática, eu posso cobrar mais caro. Exatamente. Pode. Legal. Pode. E vai ter mais gente querendo comprar de mim. Vai, público certo. Legal, parece ótimo. É muito bom mesmo. Você tem usado, que eu tô vendo. Eu tô usando. Tá aprendendo, né? Sou apenas uma estudante. Tá linda. Deixa eu te falar, uma coisa que eu fico pensando, que talvez muitas pessoas pensem, escutando essa conversa e pensando sobre carisma e como ser mais carismático, e principalmente nesse ponto de que as pessoas vão... você vai se adaptar ao teu interlocutor, né? Isso. Adaptar a tua audiência, se for online, se adaptar a sua audiência, se for num evento, se adaptar ao ambiente que você tá e com o tipo de pessoa que você tá falando. Perfeito. Né? E eu entendo que o que isso pode soar para algumas pessoas é uma perda de autenticidade. Então, assim, quando eu tô... E ao mesmo tempo eu acho que isso é interessante porque você é uma pessoa super autêntica. Sim. Você é uma pessoa muito carismática e ao mesmo tempo muito autêntica. Eu acho que ninguém vai olhar pra você ou pensar em você e dizer assim, Fernanda não tem personalidade ou não tem autenticidade. Muito pelo contrário, né? Eu amo que você me chama de Fernanda e todo mundo chama de Nanda. Eu acho isso muito minha esposa mesmo. É verdade. mas então, Nanda... Geralmente é amor, mas tudo bem. Pois é. Mas para quem tem essa dúvida, né? Se a autenticidade, se dá para ser carismático e autêntico ao mesmo tempo? Essas coisas são conflitantes? Não, elas são complementares. Tá. Então, por exemplo, de novo, tô falando pro público de empreendedoras, né? Gostosas. Só tem gostosa Só aqui. tem gostosa Só tem assistindo. gostosa aqui. Isso. Então, empreendedoras, pessoas, né? As empresárias, enfim... A gente precisa vender, tá? A gente escolheu empreender. Tá. A gente escolheu empreender com algo que a gente gosta. Isso. Então, a gente não vai empreender com algo que a gente não gosta, porque senão a gente pode só, né? Pegar qualquer emprego aí que a gente não gosta e ir pelo dinheiro, né? Certo. Então, né? Todos os empresários e empreendedores que eu conheço vão atuar em áreas que gostam, que se identificam, né? Sim. E geralmente vendem para semelhantes. Sabe? Se sentem confortáveis naquela pele, se sentem confortáveis vendendo para os seus semelhantes. Tá. Então, eu, por exemplo, eu tive que aprender a me posicionar lá atrás. Tive que aprender a criar uma marca pessoal. Tive que aprender a abrir redes sociais para poder estar lá produzindo conteúdo. Não sabia fazer antes de estudar muito, aplicar muito, validar muito, ter resultado e me tornar especialista nisso que eu vendo.
Tá. sabe? Uhum. E foram muitos anos, foram mais de 10 anos Tá. testando muitas coisas. Eu comecei quando era no YouTube, sabe? Eu comecei, não tinha Instagram. Foi carpe sabe? mato. Foi carpe no mato, sabe? Foi Sim. testando, validando e Tá. tudo mais. E tive a oportunidade de testar jornadas, testar a interação com marcas em grandes empresas, tipo o Nubank, por exemplo, que é uma marca que todo mundo é apaixonado, Ah, com certeza. sabe? Uhum. Então, quando a gente está se comunicando para os nossos semelhantes, ou quando a gente está se comunicando para numa área que a gente gosta muito, que a gente escolheu empreender ali, Uhum. a gente já está confortável com a mensagem que a gente vai passar. Tá. E a gente já tem na nossa cabeça uma idealização de quem a gente quer ser e de quem a gente quer atrair. Tá. Então, você estruturar isso e construir uma identidade atualizada, que não quer dizer mudar de identidade. Uhum. Já existia a Ananda, empresária bem-sucedida dentro de mim, quando eu ainda era, tipo, uma estagiária. Porque eu sempre quis ser empresária. Entendi. Então, quando eu tava lá, juniorzinha, uma designer júnior, Uhum. começando a subir na carreira corporativa, eu já sonhava em ter o meu próprio escritório. Eu já sonhava em ser a Ananda que hoje em dia consegue usufruir disso. Tá. Tem a própria empresa, abriu o seu CNPJ, já aprendeu muita coisa, Uhum. tem uma sócia, Uhum. tem equipe, tem time, tem, Tá. sabe? Tem Uhum. cliente. Tá. Eu já era essa pessoa. Uhum. Só que eu não me posicionava como tal. Eu não Tá. tinha confiança, eu não tinha o carisma desenvolvido Tá. para poder atrair essa audiência de empresários para Uhum. vender para eles, que eu também não era ainda. Tá. Mas na minha cabeça, quando eu entendi e racionalizei e criei o método, Uhum. eu entendi que a gente só constrói a narrativa, o posicionamento com o material que a gente já tem, Uhum. entendeu? Tá. Então a gente já tem aquele material, a gente já é aquilo ali no Tá. futuro. E Tá. dizem até que, né, na física quântica, o futuro está acontecendo ao mesmo tempo do Sim. presente, do passado. É muito louco, né? Sim, Bem, já bem ouvi isso nerd. também. Já viu, Sim. né? Então, se isso já existe dentro da gente, a gente já Uhum. sabe como a gente quer se posicionar, Uhum. a gente já sabe para quem a gente quer falar, a Tá. gente já sabe o que a gente quer vender, por qual preço, Uhum. para qual público. Então, você tem que estruturar o como. Tá. Entendeu? O como não muda a tua essência. O Tá. como não muda a tua personalidade. Uhum. Ela só atualiza. Atualiza, parece que o que você está dizendo é que realça alguns Realça, aspectos exato. e talvez dá uma diminuída em outros. Tira os ruídos, Tá. sabe? Aspectos que te atrapalham. A Tá. gente não precisa botar isso público, a não Tá. ser que você queira, porque no final do dia você faz o que você quiser da sua vida. Eu sou dessa Justo. filosofia. Sim. Eu faço sempre o que eu quero da minha vida. Eu mostro o que eu quero mostrar Tá. e não mostro o que eu não quero mostrar, Tá. tá? Uhum. E ter intencionalidade te protege muito também. Hoje em Uhum. dia, nessa era super conectada, onde está todo mundo online, sabendo um da vida do outro e tal. Tá. Então eu posso, graças a Deus, escolher Uhum. o que eu quero colocar no mundo. E Tá. eu quero colocar no mundo coisas que realçam quem eu sou, Uhum. sabe? E quem eu sou, tipo, autenticamente e com intencionalidade também. Porque no final do dia eu quero atrair meus semelhantes, eu quero atrair pessoas que se identifiquem com a minha mensagem, se identifiquem com quem eu sou, se identifiquem com o meu produto. Então, Uhum. ter intencionalidade, ter uma arquitetura em cima disso, uma estrutura em cima disso, não diminui sua autenticidade, só aflora e só deixa evidente aquilo que você quer realçar mais, que você quer mostrar mais. E tá tudo bem. Tá. Então não é sobre fazer um tipo. Não Online. pode. As pessoas nem dá pra sustentar. Não sustenta. Se você é um empresário, uma empresária que tá querendo posicionar a marca pessoal, tá querendo fazer conteúdo, se Uhum. posicionar, criar e tudo mais, se você faz o tipo já começa sendo um personagem, Tá. isso é zero carismático, você não consegue sustentar, mesmo que você tipo, consiga enganar durante 1, 2 meses. Uhum. A longo prazo isso não se sustenta, você vai ter uma puta crise de identidade, Tá. sabe? Você Uhum. vai parar de saber quem você é. Uhum. E isso vai ser horrível, porque pode cair ali num limbo, por isso tem muita gente que começa a ter começa a ficar bem e ela some depois do mapa. Sim. Sabe? Para de produzir, porque fulano desativou a conta, fulano sumiu e tudo mais, estava Uhum. produzindo, nananã. Porque provavelmente, né? Uhum. Não sei a história de cada um, mas provavelmente estava fazendo um tipo, Sim. sabe? Tava sendo quem não era, isso não se sustenta, porque você tem que ser você tem que... Entendeu? Em rede social, eu tive uma crise de identidade quando eu tava no meu mestrado, lá na Suécia. Uhum. E eu fiquei responsável pela conta da universidade, então, né, é uma universidade super renomada no mundo e tudo mais. E eles me deixaram em controle da conta por uma semana. Então, eles faziam isso com vários alunos, e aí você tinha que postar individualmente, né, a tua vida na universidade durante aquela semana. Tá bom. E aí eu queria deixar minha vida mais interessante, eu achei que eu tinha que deixar minha vida mais interessante. Então, foi a semana que eu fiz tudo diferente, a semana que eu fiz um monte de coisa que eu não estava acostumada a fazer, fui para outra cidade, pegava trem. E aí eu lembro que eu estava administrando essa conta
E eu tava vendo as pessoas postando, as pessoas comentando. Então, gente do mundo inteiro, meu Deus, sua vida é perfeita, eu queria muito estar aí. Nossa, e aí eu tava fazendo várias coisas fake. Porque não eram coisas que eu fazia, geralmente. E aquilo me deu uma crise de identidade absurda, porque eu senti que eu tava mentindo. E foi no momento que, não só, depois que passou essa semana, eu controlando essa conta da universidade, eu inclusive bloqueei a minha do Instagram, saí do Instagram e passei um tempo fora. Meu Deus. Porque eu fiquei tão impactada com aquilo de... Isso que você falou, tentar sustentar uma identidade, sustentar uma coisa que parece fake, que não dá, né? Então, você já viu que tem umas polêmicas de pessoas, tipo, empreendedor, porque todo mundo hoje em dia quer ser empreendedor também. Tá. E aí você já viu algumas pessoas que não nasceram para ser empreendedores, não são empreendedores, mas fazem cosplay de empresário bem-sucedido. Cosplay. Então, tipo, vou aqui fingir que eu sou rica, vou aqui fingir que eu sou bem-sucedido, não é. E aí acaba entrando numa espiral, assim, de coisas muito, muito zoadas, né? De fingindo ser quem não é. Tá. E, cara, não sustenta, não tem como. As pessoas percebem, as pessoas reparam, sabe? Então, não tem como construir uma narrativa falsa para você... a pior coisa que um empresário, que uma empresária pode fazer é construir uma narrativa falsa para falar que você é bem-sucedido. Tá. Sabe? As pessoas querem autenticidade, as pessoas querem se conectar com a sua essência. E você pode estruturar isso para colocar nas redes sociais. Você pode escolher o que você quer mostrar e o que você não quer. Tá. Mas você não pode fingir e mentir. Okay. Porque as pessoas reparam. E você tem que ter rotina. Então, se você tem que ter rotina, a sua rotina tem que ser verdadeira. Porque as pessoas se conectam com pessoas que têm histórias verdadeiras. A gente gosta de ter rotina, né? Ninguém gosta de viver numa espiral, numa montanha-russa. Então, quando você está construindo audiência, quando você está construindo posicionamento, você vai mostrar a sua rotina para se conectar mais. Porque é o melhor jeito de você aparecer no posicionamento é você documentar a sua rotina. E não criar coisas e elementos e acontecimentos para se sentir interessante para sua audiência. Porque isso sim você está fingindo ser quem você não é. Entendi. E você tem, assim, casos dos seus clientes, das pessoas que já passaram pelo método Carisma, né? Ela geralmente, quem passa pelo método, geralmente para de postar ou volta para trás ou não? Como que é, geralmente, o depois dos seus clientes? A maioria das pessoas que passam pelo método Carisma e estão comprometidas a fazer um posicionamento sério, levar em consideração a sua marca pessoal, ser um canal de aquisição de clientes, geração de demanda e por aí vai. Essas pessoas, elas criam uma rotina, criam hábitos, né? Esses hábitos que afetam o comportamento, que afetam a identidade. Elas mantêm isso a longo prazo. Então, todo mundo que foi muito bem sucedido, aplicou, levou a sério, fez os seus ajustes e melhorias, colheu o resultado e continuou. Tá? Quem quebra é quem acha que está pronto para atualizar a identidade e não tá, e essa pessoa quebra no meio. Ou quem quer construir uma narrativa de ser quem não é. E essas pessoas eu nem atendo. Porque se você quer, tipo, quero construir uma narrativa do zero aqui de que eu sou interessante e tudo mais... Putz, cara, eu não quero ter meu nome associado a isso, sabe? Eu não quero ter minha empresa associada a isso. Então, alguém que não faz o que... não faz o que prega. O que prega. Então, não, né? Mas você tem que ter muita consciência de quem você é e de quem você quer ser. Porque o meu trabalho é te explicar como a gente vai chegar lá. Como a gente vai posicionar, como a gente vai comunicar, para quem, idealmente, deveria ser sua audiência. Quem é o teu cliente, quem é a tua audiência, qual é o teu conteúdo, quais são os formatos, quais são os canais. O como. Eu trabalho muito em cima do como. Mas só você é você e só você sabe quem você quer ser. Demais, Entendeu? Eu só dou voz pra isso, dou um formato pra isso, dou uma estrutura pra isso. Entendi. Você realça a autenticidade da pessoa. Exato. Aí eu chamo isso de carisma. Legal, muito bom, muito bom. Bom, eu acho que a gente precisa se encaminhando pro final, porque a conversa tá muito boa. Vou te trazer aqui mais vezes. Eu quero vir mais vezes. Se o pessoal gostar, então vocês dizem se vocês gostaram. Vou te trazer mais vezes, mas assim, o que eu queria te perguntar? O que você tem de conselho para as empreendedoras gostosas que estão aqui ouvindo a gente hoje e querem ficar ainda mais gostosas, que querem ficar ainda mais carismáticas? Tá bom. Qual que é o conselho que você dá? Cara, produza conteúdo, sabe? Produza conteúdo no seu tempo e no tempo do seu cliente. Legal. Eu juro que isso faz sentido. Produza conteúdo, conversa com a sua audiência do seu jeito, do seu melhor jeito possível. Então, projeta bem quem você quer ser,
quem você quer se comunicar, quem você quer atrair para te assistir. Uhum. Então, cara, no seu caso, você quer atrair empreendedoras gostosas. Então, as não gostosas fubangas, Não quero. não quer. Então, você Sim. se posiciona como uma empreendedora gostosa, para atrair outras empreendedoras gostosas, sabe? Uhum. Então, entenda bem quem você quer atrair, qual tipo de comunidade você quer ter em volta da sua marca, porque hoje em dia a comunidade é tudo, né? Ela ajuda muito na retenção da atenção das pessoas. Tá. E faça isso logo, o quanto Ok. antes. Porque a gente precisa de gente boa produzindo conteúdo, a gente precisa de boas soluções, boas pessoas sendo admiradas, sendo seguidas, bons exemplos, inspirações, sabe? Então, se você é uma empreendedora gostosa, produza conteúdo, bota sua mensagem no mundo, fala para as pessoas o que você faz. A gente precisa de mais mulheres bem-sucedidas, mulheres empreendedoras gostosas, vendendo, prosperando, crescendo, porque isso só faz bem para todo mundo, né? Espalhar energia de gostosa pelo mundo. Exatamente, é isso. É isso, É maravilha. Nanda, muito obrigada. Foi um prazer Bea. incrível ter você aqui no podcast hoje. Eu realmente amei. Eu sabia que esse papo ia ser maravilhoso e foi melhor do que eu estava esperando. Ah, que legal. E eu quero te trazer mais vezes ainda. Mas eu quero te agradecer muito por hoje. Tá bom. Eu que agradeço. Ah, que bom! É isso por hoje, gostosos. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês amaram e eu vejo vocês semana que vem. Um beijo!